Bora lá fazer beliscão de goiabada, perfeito com um chazinho ou um café pro seu lanche da tarde? Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim, gente. Bora lá fazer beliscão de goiabada rápido, fácil e que rende muito. A gente começa acrescentando em um recipiente, vamos colocar 2 ovos inteiros, vamos acrescentar também 3/4 de xícara de açúcar, estou usando açúcar cristal, só que eu bati ele no liquidificador para ficar bem mais fininho. Se você quiser, você pode utilizar o açúcar refinado ou bater no liquidificador também o açúcar cristal no processador, fica a seu critério. Aí vamos acrescentar 11 colheres de sopa de margarina ou manteiga, a colher não pode estar muito cheia, e vamos misturar tudo muito bem, até que fique uma mistura bem homogênea e vai ficar um cremezinho mais cremoso. Aí lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no box de informações e vai estar lá com as quantidades da receita. Aí depois de misturado, gente, quando a gente mistura, ele vai ficar meio que molhado, mas você continua mexendo até ficar nessa consistência, vai ficar um creme mais claro e ele fica assim, fica bem mais cremosinho. Agora a gente vai acrescentar agora a farinha de trigo. Eu tenho aí 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tem que ser a farinha de trigo sem fermento. Eu vou utilizar 4 xícaras de farinha de trigo e vou acrescentar aos poucos. Eu acrescento metade da farinha, misturo até chegar no ponto da massa. A massa tem que ficar um ponto que não grude nas mãos. Se você está gostando da receita, não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais gente. E não se esquece também de comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada, para quando eu postar um vídeo novo você ser o primeiro a ser notificado. E me segue lá no Instagram também, @bolos12 da Gabi Oficial, que lá também tem bastante receitinha boa para você fazer na sua casa. Depois de acrescentada a farinha de trigo, gente, a gente vai mexendo até chegar no ponto que fica uma massa bem consistente, que ela vai ficar uma massa meio quebradiça, e aí, mas não gruda nas mãos. Aí, se você vê que precisa de mais farinha de trigo, você vai acrescentando aos pouquinhos e vai mexendo até chegar no ponto da massa, que é uma massa consistente e não gruda nas mãos. No total de farinha de trigo que eu utilizei foi 6 xícaras de farinha de trigo. Mas isso depende muito de farinha para farinha. Tem farinha que é mais seca e tem farinha que é mais úmida, então depende muito. Então você vai sempre acrescentando aos pouquinhos e vai mexendo. Aí nesse momento a gente tira o restinho de massa da colher e vai mexendo com as mãos até chegar no ponto que esse é o ponto que a gente quer. Que ele não gruda nas mãos e fica uma massa meio quebradiça. Aquela massa tipo de empadão, só que doce. Agora a gente vai reservar e vamos cortar nossas goiabadas. Agora bora lá para a goiabada. A quantidade de goiabada que a gente vai utilizar é 400 gramas de goiabada tipo cascão. Essa goiabada é mais consistente, mais grossa e ela não derrete tanto quando leva ao fogo. Então ela é perfeita para fazer beliscão. Aí agora a gente vai cortar ela. Você corta no tamanho que você quiser e na espessura que você desejar. Eu vou cortar ela em retângulozinhos e não muito grosso, para na hora de fechar não dificultar. E uma dica para você saber o tamanho que você deve cortar a sua goiabada: você pega o recipiente, você vai cortar a sua massa, você pega um pedaço de massa, abre e corta. E você vai cortar um pedacinho de goiabada e vai colocar ao meio nela. Se você achar que ficou muito pequenininha, você corta maior e aí fica a seu critério. Eu deixei nessa espessura e agora bora lá para a gente abrir a nossa massa. Para a gente abrir a massa, eu vou utilizar aí 2 plásticos de congelamento. Eu abri ele ao meio, utilizei 2 e vou começar a abrir essa massa com a ajuda de um rolo de massa. Mas se você não tiver, você pode utilizar ou uma garrafa de vidro, o que você tiver, um recipiente esterilizado. É só você ir abrindo toda a massa até ficar numa espessura não muito grossa e também não muito fininha, para acabar não quebrando a sua massa na hora de você finalizar ele. Agora eu vou mostrar para vocês a espessura que ela tem que ficar. Ela fica assim, não muito fininha, mas também não muito grossa, para não ficar muito maçudo. Aí para cortar a nossa massa, eu vou utilizar essa xícara de café. Ela é bem pequenininha, que eu tenho aqui na minha casa.
E aí eu vou utilizar ela para cortar, mas você pode utilizar tampa de fermento, você pode utilizar um recipiente que seja pequeno ou também que você desejar aí. Aí a gente vai cortar toda a massa até que acabe ela. E o restante da massa que sobrar é só você juntar e abrir novamente. É super simples e fácil de fazer, gente. Depois de cortada a massa, gente, ela fica assim, ó, fica nessa espessura, dá pra ver melhor a espessura que ela fica. Não fica tão fininha, mas também não fica muito grossa. Aí depois a gente vai colocar a goiabada no centro e com as pontinhas da massa a gente vai puxar e vai dar uma leve pressão para fechar essa massa, para quando for levar para o fogo ela não acabar abrindo. E aí depois de feito isso, é bem simples, ela fica assim, fica bem lindinha, simples, fácil de fazer e é super rápido de fazer também. Aí agora a gente vai repetir isso com toda a massa até acabar a massa e a goiabada. Aí se você quiser, você pode chamar a criançada, alguém para ir ajudando você nesse momento para facilitar e elas vão gostar também de participar desse momento, colocar a mão na massa. Aí depois de feito isso, gente, fica assim. Aí agora é só colocar na forma. A forma não precisa estar untada e nem enfarinhada, é só você ir colocando, dando um espacinho entre eles. Aí depois de feito isso com todo, gente, a gente vai levar o forno pré-aquecido a 200 graus, vai ficar lá cerca de 20 a 25 minutos, mas vai depender de forno para forno. Ele vai estar bom quando ele estiver embaixo douradinho, é só você tirar e deixar esfriar completamente. Se seu forno for muito potente, você deixa a 180 graus, aí você vai ficar sempre de olho porque ele assa muito rápido. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ficou muito bom. Só faço na casa de vocês, com certeza vocês vão amar. Então é isso. Jesus te ama muito. I love you. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Jesus te ama. Tchau!